As crianças podem sair. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no livro de Tiago. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões no livro de Tiago. A série em Tiago é sobre a fé que frutifica. E hoje nós vamos falar sobre fé sem favoritismo e sobre a fé segundo a lei do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos só recapitular bem rapidinho. No capítulo 1, Tiago, então, nos conduziu em um profundo exame de fé genuína. Falou sobre provas, sobre tentações, sobre coisas que acontecem no nosso meio e na nossa vida cotidiana, que devem, na verdade, moldar a nossa fé e nos tornar ainda mais fortes, né? Ele começou mostrando que as provações não nos destroem, mas elas amadurecem a nossa fé, elas têm caráter didático. Ele nos lembrou também que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela não é nossa, ela pertence ao Senhor, ela vem dele, né? E ele nos advertiu também que a fé autêntica não é uma mera audição, não é só ouvir, mas sim ouvir e praticar essa fé, né? E ele deixou claro no final do capítulo 1 que a religião verdadeira que Deus aprova não é aquela que se mede por aparência, mas sim aquela que se mede na vivência da pessoa, no domínio da língua, por exemplo, na vida santa, ou seja, na santidade diária que nós buscamos, né? Ou na compaixão, na prática da ajuda não só na forma de oração, mas na ajuda propriamente dita, nas necessidades mesmo das pessoas, né? E Tiago, então, mas vamos dizer que Tiago plantou as sementes do que vai agora começar a falar no capítulo 2, porque agora no capítulo 2 ele vai mesmo para a prática. A partir do capítulo 2, Tiago chama atenção para fé no capítulo 1, e a partir do capítulo 2 agora ele vai começar a contrastar fé e prática. Nós vamos ver isso durante todo esse estudo agora, tá bom? Então, a fé, ele vai falar hoje que a fé que transforma o coração deve transbordar em amor. A fé que transforma o nosso caráter deve transbordar em amor. Por quê? Quem é que transforma o nosso caráter? Senão o próprio Espírito Santo de Deus, que é a prova para nós do amor perfeito do Pai, que enviou o seu Filho, que também nos deu uma prova de amor incondicional, que se fez sacrifício na cruz por nós, morreu por nós, e prova ainda de amor que Ele nos ama, que Ele nos enviou, aquele que é para nós o Consolador, que é aquele que nos convence do pecado e é aquele que vive em nós. Desculpa, Paula. A Paula está ali quase sem respirar, foi mal, Paula. Se eu estou falando, você também tem que falar, ué. O meu fôlego está melhor que o seu, Paula? Desculpa, Paula. Deixa eu molhar o bico, pera. Ok? Então, se a fé que nós professamos não nos transforma, então ela não nos pertence. Nós não temos essa fé que nós falamos que temos. Se a fé que nós professamos, ela não tem esse poder de transformação em nós, então essa fé não nos pertence. Porque o Evangelho é claro. O Evangelho, as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, a carta de Tiago diz que se nós temos uma fé genuína no nosso Senhor Jesus, então essa fé deve transformar as nossas vidas. Nós devemos ser nova criatura em Cristo Jesus, ou nova criação em Cristo Jesus. Amém? Então no capítulo 2, Tiago agora avança da teoria para a prática, como eu disse. Como a fé verdadeira trata as pessoas. Como a fé verdadeira aceita as diferenças entre as pessoas. O primeiro pecado que ele denuncia aqui é claro para nós. É o pecado do favoritismo dentro da igreja. Nós não devemos ter esse tipo de coisa dentro da igreja. E olha a conexão. Capítulo 1, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Agora o capítulo 2, então não tratem alguns melhores que os outros, os ricos melhores que os pobres ou assim por diante. Aqui ele trata dessa diferença entre rico e pobre, mas nós podemos explorar ainda melhor, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, né? Onde tem muita gente esquisita, tem gente que é esquisita, aos nossos olhos, para nós é esquisita,
né? Se chegasse alguém aqui com argola no nariz, coberto de tatuagem, com umas roupas meio estranhas, será que nós trataríamos da mesma maneira que se entrasse um engomadinho? Sabe o que é engomadinho, né? Sabe o que é engomadinho? Bem vestido, bem vestido. Bem vestido, com a camiseta, com a camisa bonita, com uma gravata, com o cabelo penteadinho. Será que nós trataríamos esse que entrou, que não é segundo os nossos padrões, com essa pessoa que entrou, que a gente fala, ó, esse sim, aquele ali, não sei. Será que nós trataríamos, será que nós teríamos o mesmo tratamento com essa pessoa? Será que se entrasse aqui uma mulher bem vestida, sóbria, e entrasse uma mulher segundo os nossos padrões, não muito bem vestida, se é que você me entende, e estivesse visitando a nossa igreja, e começasse a frequentar a nossa igreja, será que o tratamento seria o mesmo? Será que nós olharíamos para ela com os mesmos olhos de compaixão, olharíamos para esse homem com os mesmos olhos de compaixão, ou nós só nos identificamos com aqueles que se parecem conosco? Nós temos discutido isso nos grupos dos lares, né? Nós temos falado sobre essas coisas, né? O Diego deu até uns exemplos bem legais na sexta-feira. Se você não foi, você perdeu. É só você começar aí que você pega, né? Mas vamos lá. Então, vamos ler Tiago 2, de 1 a 13. Tiago 2, de 1 a 13. Vamos ler junto a palavra do Senhor. Diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o seu lugar, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo, para que sejam ricos na fé e herdem um reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse, não adultere, também disse, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer, depois dessa introdução toda que eu já dei, é que a cruz de Cristo, ela nivela todo mundo ao mesmo chão. E quando nós nos ajoelhamos diante da cruz de Cristo, quando nós estamos nivelados no mesmo chão, não tem espaço aqui para ninguém olhar ninguém de cima para baixo. A humildade aqui é a palavra. Quando nós nos ajoelhamos diante da cruz de Cristo, nós estamos nivelados. Todos somos iguais. Não tem ninguém melhor, ninguém mais bonito, ninguém mais alto e mais baixo, mais gordo e mais magro. Não existe isso. Perante Cristo somos todos iguais. Amém? Essa é uma coisa que nós precisamos pensar. Então, a fé em Cristo, ela não pode revelar em nós o escândalo do favoritismo. E é isso que Tiago trata aqui. Como crentes do nosso glorioso Senhor Jesus, não tratem as pessoas com parcialidade. Tiago, ele abre com um imperativo. Não há lugar aqui para parcialidade entre aqueles que confessam a fé no Senhor da glória. Esse título glorioso lembra que o Cristo que nós servimos, ele é o Rei exaltado, amém? Ele é o Rei exaltado, diante de quem todos igualmente são necessitados da graça. Não são só apenas que nós achamos que são necessitados da graça, mas todos têm necessidade de salvação.
Todos, absolutamente todos. E aqueles que são salvos, então, devem agir de maneira coerente com a fé que professa. É exatamente isso que Tiago está falando. Como nós podemos confessar a Cristo e, ao mesmo tempo, julgar os outros? Segundo a aparência ou segundo as suas posses. É como eu disse, será que a igreja está preparada? Será que a igreja estaria preparada para tratar essas pessoas que nós consideramos diferentes de nós, da mesma maneira que nós tratamos aqueles que são iguais a nós? Como é que nós encararíamos essa situação? Em tempos de guerra, vamos lá. Em tempos de guerra, será que se entrasse ali alguém que nós, pela aparência, nós vemos que ele é lá da região onde esses conflitos estão acontecendo, ele entrasse com a mochila nas costas, o que será que nós faríamos? Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? A primeira seria essa, mas você confessa que nós estamos julgando, pré-julgando, pela aparência dele? Nós estamos pré-julgando pela aparência dele? Pelas suas vestimentas, pelo que ele está carregando? Do mesmo jeito, quem aqui já morou em Portugal ou já teve um certo envolvimento com Portugal? Alguém? O Alex eu sei que já, mas se você morou em Portugal de 15 anos para trás, toda mulher brasileira em Portugal era conhecida como o quê? Exatamente. Exatamente. Não importava como ela se parecesse, não importava como ela se portasse, o que importava é que ela era mulher e brasileira. Por quê? Porque criou-se um estereótipo da mulher brasileira, né? Um rótulo, que é exatamente, e eu só estou colocando esses exemplos, que é exatamente o que nós fazemos. Talvez eles fazem de outra maneira, mas nós fazemos assim também. Então, e é o que Tiago está chamando a atenção aqui, nós não devemos fazer essa coisa. Essa imparcialidade de Deus é um reflexo do seu caráter, porque Deus, ele é imparcial na salvação, amém? Ele salva quem ele quer e ponto final, seja pobre, seja rico, seja feio, seja bonito, vamos colocar assim, não importa. Romanos 2,11 diz que Deus não mostra favoritismo. Todos igualmente caídos e corrompidos pelo pecado, e todos igualmente necessitados da graça, não há superiores diante da cruz. O maior exemplo de humildade de todas é a cruz do Calvário. É o Senhor se dirigindo à cruz voluntariamente. Ele se entregou e foi para a cruz voluntariamente. Foi ele que se entregou. Não foram os judeus, não foram os romanos. Eles só foram usados como instrumentos para que isso acontecesse. Se não fosse ele, ia ser de outro jeito. Pensem nisso. Porque foi exatamente para morrer na cruz que Cristo veio ao mundo. Pensem nisso. A razão de Cristo vir ao mundo foi para morrer na cruz do Calvário. Nós precisamos entender de uma vez por todas. O Calvário, a cruz de Cristo não foi um acidente na história. A cruz do Calvário estava decidida pelo nosso Deus desde a criação do mundo. Desde lá. Então nós, humanidade, corrompidos pelo pecado, somos necessitados da graça de Deus que nos alcança, que abre os nossos olhos e traz salvação às nossas vidas. E aí ele continua, Tiago fala, dos versos 2 a 4, suponho que na sinagoga, entre um homem bem vestido e um homem mal vestido, como é que vocês tratariam ele? Não, para o bem vestido, não, senta aqui, tem um lugar só para você. Agora, para o mal vestido, não, senta no chão, onde eu piso, onde está sujo, porque você está sujo também. O exemplo é esse. De novo eu digo, esse é o exemplo que Tiago está dando, por quê? Porque era um exemplo que era comum na sua época. Tenho certeza que nessa época aqui, quer dizer, não posso ter absoluta certeza, mas tenho certeza que 2000 anos atrás, não ia entrar alguém na igreja cheio de argola, com o cabelo dread, cheio de tatuagem, não ia entrar gente assim na igreja naquela época. Hoje tem.
né? E nós olhamos como para essas pessoas. De novo, esse é o exemplo que Tiago está dando. Tiago ilustra a acusação com uma cena vívida. Ele fala, dois visitantes entram no culto, chegam no culto, um rico bem vestido e um pobre desprezado. O primeiro é tratado com honra e o segundo com indiferença ou desprezo. A conclusão de Tiago é contundente. Isso é pecado. Não tem outro nome. Isso é pecado. É se tornar juiz de maus pensamentos. E quem é que é o nosso juiz? Quem é que é juiz? Muito bem. Quem é que é juiz? Então eu não sou juiz, você não é juiz. Então se nós fazemos isso, nós estamos usurpando um papel que pertence somente a Deus e não é nosso. A ilustração de Tiago, ela é dramática. Ele fala sobre a comunidade da fé reunida, mas ainda medindo o valor dos outros pelo que eles têm, pelas posses deles. E infelizmente em algumas igrejas isso acontece ainda hoje. Nós temos algumas mega churches, que não pode falar que é mega igreja, porque agora eles são church, que eles têm sala VIP, eles têm assentos VIPs para as pessoas que são ricas. E a desculpa deles é que essas pessoas são famosas e aí eles não querem que essas pessoas sejam importunadas durante o culto. Então existe aqui dois erros. Porque eles estão fazendo acepção de pessoas, certo? E o segundo é que quem vai para o culto vai para adorar a Deus, não é para adorar artista, jogador de futebol, jogador de basquete, nada dessas coisas. Então existe aqui dois erros doutrinários. Se nós vamos a um culto e tem alguém lá famoso, que você quer falar com ele, então você que espera terminar o culto e vai lá e fala, olha, eu sou seu fã, viu, legal, Deus abençoe. E acabou a conversa. Né? Então nós não temos que ter isso. E infelizmente isso tem acontecendo dentro da igreja. E ainda mais, esses que têm mais poder aquisitivo são os que mandam na igreja. Ou que acham que mandam. Porque eles acham que a igreja depende do quê? Do dinheiro deles. E a Bíblia é clara quando ela nos ensina sobre essas coisas. Está errando quem está aceitando esse tipo de atitude e está errando quem está fazendo essas coisas. Então está tudo errado. Infelizmente está tudo errado. E aí Tiago vai adiante. Ele diz no verso 5 que Deus escolheu os pobres. Tanto que o Senhor Jesus mesmo disse que Ele veio para curar aqueles que estariam ou que estão enfermos. Eu não vim para os bons, não vim para os saudáveis, vim para os doentes. E o que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui no âmbito espiritual, claro. Mas ele está falando também dos leprosos, que ninguém queria saber. Está falando dos cegos, dos aleijados. Por quê? Porque naquela cultura, se você fosse aleijado, se você fosse cego, se você fosse leproso, eles acreditavam que era uma maldição hereditária. E você era excluído da comunidade da fé. Você não podia ficar ali, porque você tinha uma maldição sobre você. E Jesus, ao se juntar com esse povo, eles diziam, o povo judeu dizia, olha, ele se tornou impuro, porque ele está lá com os leprosos. Ele se tornou impuro, ele tocou nesse povo. Ele é impuro, porque ele falou com a prostituta, ele falou com a samaritana, gente. Não pode. Veja. Então o Senhor Jesus está quebrando esses paradigmas para mostrar para nós que essas coisas não existem, não podem ter. Tiago, ele apela aqui para a soberania de Deus. O Senhor, Ele tem prazer em exaltar os humildes e derrubar os soberbos. Eu falei isso semana passada, Tiago mesmo disse isso. Que o Senhor dá graça aos humildes, mas se opõe aos soberbos. E os ensinos de Paulo também sustentam essa mesma temática. A salvação não é baseada em mérito, mas é livre. É pela graça de Deus. Você acha que você foi salvo pelo seu mérito? Você acha que será que eu acho que eu fui salvo pelo meu mérito? O que eu fiz para merecer ser salvo? O que você fez para merecer salvação? Não, tá bom. Eu vou mudar a frase então. O que foi que você fez para você merecer que Cristo morresse por você na cruz do Calvário? Se nem lá você estava. O que foi que nós fizemos? Nada. E nós precisamos entender isso, que salvação é pela graça e não é pelo meu mérito. Não é porque eu sou bom, não é porque eu pago contas, não é porque eu sou legal, porque eu sirvo na igreja, então eu mereço alguma coisa. Merece. Segundo a Bíblia, nós merecemos a condenação. Nós merecemos a condenação de Deus, nós merecemos a ira de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da ira de Deus.
E a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, e o salário do pecado é o quê? A morte. Então, ponto final. Nós merecemos o quê? Mas, pela graça de Deus, nós somos salvos, nós somos atraídos a Ele. Ele abre os nossos olhos espirituais e Ele nos dá fé, e essa fé que nos salva. Né? Olha o que diz Efésios 1, de 4 a 7. Abram comigo, Efésios 1, de 4 a 7, para que isso fique muito claro na nossa mente. Efésios 1, de 4 a 7. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Em algum momento aqui Paulo está falando sobre merecimento? Não, ele só fala de graça, de graça, de graça. Ou seja, irmãos, é possível ser pobre nesse mundo e rico diante de Deus. Do mesmo jeito que o contrário também é verdade. É muito possível você ser rico nesse mundo, mas ser perdido, pobre, diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus não faz, a igreja dele também não deveria fazer. Amém? A escolha, veja, a escolha soberana de Deus, ela inverte a lógica do mundo. Por quê? Vamos supor que a gente ficasse ali na porta, com a porta fechada, e só entrasse quem a gente fosse com a cara. Só quem está sorrindo, só quem está bem vestido, com o cabelo penteado, sem borrachinha na barba, atirou. Você ia poder entrar então. O que você acha? De calça comprida. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Vamos supor que a gente ficasse ali na porta e a gente só escolhesse para entrar quem se enquadra aos nossos valores. Essa igreja estaria cheia do quê? De hipócritas, assim como nós. É a hipocrisia enchendo a hipocrisia, sabe? A hipocrisia enchendo a hipocrisia. Por quê? Se eu quero gente que se parece comigo e eu estou sendo hipócrita, então eu quero só hipócrita dentro da igreja, concorda? O ponto é esse. Então, essa soberania de Deus, ela inverte a lógica do mundo, porque sob a nossa lógica, é assim que nós faríamos, mas não é assim que Deus faz. Ele não escolhe segundo a aparência, mas segundo a sua graça. Ele não escolhe segundo os nossos méritos, mas segundo a sua graça. Ele não salva por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele mesmo já fez. Poucos eram sábios aqui segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, disse Paulo. Por quê? Porque o evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é salvação. Você nunca foi chamado de doido, não? De louco? Eu já. Já me chamaram de doido uma vez. Você nunca foi chamado de doido porque você é crente? Não ainda? Então vamos melhorar esse testemunho. Vamos melhorar esse testemunho então. Né? Nós precisamos então. Então Deus, Ele escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios. Imagina lá os mestres da lei diante do filho do carpinteiro. Pobre, mal vestido, talvez até mal cheiroso, porque andava dias e dias, às vezes sem tomar banho, sem comer, sem dormir direito. Imagine agora os fariseus, mestres da lei, todos pomposos, todos bem vestidos, né? E aí o Senhor Jesus começa a pregar para eles. E eles mesmos se perguntam, de onde vem tanta sabedoria? Esse não é o filho da Maria? Esse não é o filho do José? Esse não é o carpinteiro? De onde vem tanta sabedoria? Imagine, Deus confundindo a cabeça desses homens. E aí, mais tarde,
Os pescadores. Espera aí, esse cara que está pregando aqui, na vinda do Espírito Santo, dia de Pentecostes, esse cara que está pregando na praça, que está falando tão eloquente desse jeito, falando das coisas de Deus, das maravilhas de Jesus na cruz do Calvário, esse aí não é Pedro? Esse aí não era pescador que não sabe mal falar, porque naquela época era assim. Esse aí não é aquele que mal sabe falar? Como é que ele está falando isso? Como é que é isso que está acontecendo? E isso é confundir a sabedoria do mundo. Isso é andar contra as coisas que o mundo acha que é. E nós temos que lembrar que nessa época aqui, eles ainda viviam sob as influências gregas e romanas. Os pensadores estavam ali. E eles falavam, olha, quem são inteligentes, quem é inteligente mesmo são esses caras. Não é esses caras aí, esses seguidores de Cristo que são sei lá o quê, né? E isso nos lembra que Deus escolheu as coisas insignificantes, os desprezados, as coisas que não são, que não dá para validar nada. Por quê? Porque quem valida é Ele. Não sou eu que valido Cristo, é Ele quem me valida. Não sou eu quem faço nada, mas é Ele que faz tudo em mim, é Ele que faz tudo em nós. O reino é dado aos pobres de espírito, diz Mateus 5,3, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles será, o reino dos céus. Os humildes de espírito, veja, ele está falando aqui de humildade, não está falando nem de pobreza, está falando de humildade. Se é pobre e humilde, amém. Se é pobre e arrogante, inferno. Simples assim. Se é humilde e rico, amém. Se é rico e arrogante, inferno. Ou nós somos humildes perante Deus, perante Cristo, ou não somos. Independente da nossa situação financeira, independente da minha vestimenta, independente do que você é. Vocês já viram alguns daqueles vídeos, até de reportagens, né? Quando a polícia para alguém que tem uma certa posição, fala, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Né? Isso é o quê? Arrogância pura. Você sabe com quem você está falando? Né? Ou seja, a graça de Deus, ela humilha o orgulho humano e exalta a humildade. A graça de Deus, ela nos humilha a ponto de exaltar a humildade de Cristo em nós. Ela nos humilha porque nós entendemos que foi Ele quem fez e é Ele quem faz tudo em nós e através de nós. Por isso que não tem lugar aqui para autopromoção, não tem lugar aqui para egocentrismo, não tem lugar aqui para... Deixa para lá. Essa eu não vou usar não. Essa você pula, né? Mas não tem lugar para essas coisas na Igreja de Cristo. Porque se nós começarmos a pensar desse jeito, gente, e isso parece algo, para alguns de vocês, parece, mas eu não faço essas coisas, mas eu não penso assim. Talvez você não pense assim, mas acredite, dentro da igreja existem pessoas que pensam assim. Dentro da igreja existem pessoas que agem assim. Infelizmente. E depois, o verso 6 e 7, ele diz o seguinte, Tiago, vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? A linguagem que é direta, honrar o rico e desdenhar o pobre é agir contra os escolhidos de Deus. Tiago denuncia aqui incoerência. Por que honrar aqueles que oprimem e blasfemam o nome de Cristo? Aqueles que estão blasfemando, esses é o que são honrados, e aqueles que estão humildes diante do Senhor, esses são desprezados. Os mesmos ricos que estavam sendo bajulados eram aqueles que exploravam os próprios crentes e blasfemavam o nome de Cristo, diz o verso 7. A igreja estava honrando os opressores e envergonhando os pobres. Onde está o evangelho aqui? Onde vocês acham que está aqui a pregação do evangelho? Na verdade, ela não está. Aqui ela não está. Aqui ela não existe. Né? Quando a igreja valoriza essas coisas, ela atrai o seu Salvador, porque o nosso Salvador, veja, eu já falei isso, mas vou repetir e vou relembrá-los. Um dos motivos que o Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus,
Aliás, um dos principais, um dos, porque não foi o principal deles. O principal deles foi porque o Senhor Jesus declarou que Ele era Deus, né? Que Ele perdoava pecados. Esse foi o ponto crucial. Quando Ele disse, eu perdoo, vá, seus pecados estão perdoados, eles perguntaram, ué, quem é Ele? Se não é só Deus que perdoa pecados, o que Ele está falando que está perdoando pecado? E aí eles captaram a mensagem. Mas um dos motivos pelo qual o Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus. Porque Ele era humilde. Porque eles esperavam um Messias parecido com Davi, um rei cheio de pompa, um rei poderoso, com armas, com exército, que iria libertar o povo. Essa libertação que eles entendiam era a libertação do povo romano, da injustiça que eles praticavam com o povo. E o Senhor Jesus disse, mas não é desse reino que eu venho, não é desse reino que eu estou falando. Eu estou falando de um reino muito melhor, é o reino celestial, é o reino do meu Pai que eu vim instaurar aqui no meio de vocês. E aí, Tiago segue adiante, a partir do verso 8, e ele diz o seguinte, se vocês, de fato, obedecem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como você mesmo. Age corretamente. Verso 8. Tiago chama o amor ao próximo de lei régia, ou seja, a lei do rei, ou a lei do reino. Essa é a essência da lei moral de Deus, e ela é expressada para nós na segunda tábua dos 10 mandamentos. Só checar lá, depois você vai checar. Levítico 19, 18, Mateus 22, 39, cheque. A lei de Deus continua sendo norma para a vida do crente regenerado, amém? Ela continua sendo norma para nós. Não como meio de salvação, mas como expressão da gratidão pela graça que já recebemos. Veja, não é por merecimento, mas é por gratidão. Antigo Testamento, obedeça e seja abençoado. Novo Testamento, eu já sou abençoado, portanto, obedeço. É por graça agora, não é mais por medo de punição, não é mais por medo de destruição, porque no Antigo Testamento era assim, olho por olho, dente por dente. Obedeceu? Abençoado. Desobedeceu? Destruído, vai padecer. Novo Testamento, nós já recebemos a graça, nós já recebemos a bênção, a maior de todas elas, que é a salvação em Cristo Jesus. Então nós obedecemos por quê? Porque nós amamos. Em forma de gratidão. Ai, porque se eu não obedecer, Deus vai me castigar. Então você não entendeu nada do Evangelho. Ai, se eu não der o dízimo, o Senhor, o gafanhoto. O gafanhoto vai vir na minha casa. Onde tem isso? Misericórdia. Onde você viu isso? Não existe. Não, se você der, você vai ser abençoado 10 vezes. E aí quando você não é, a culpa é de Deus, a culpa é da igreja. Porque você não entendeu o Evangelho. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. E Tiago volta aqui falando sobre a lei. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer. A verdadeira liberdade é viver como Deus quer que nós vivamos. Essa é a verdadeira liberdade. Porque nós somos livres em Cristo Jesus. Ele diz que nós, nele, somos livres das amarras do pecado. Nós não vivemos mais sobre as amarras. Nós não vivemos mais sobre a condenação do pecado. Nós somos livres para não pecar. Esse é o ponto. Você não é livre em Jesus e agora você vai pecando porque eu já estou salvo mesmo, então, glória a Deus, estou salvo. Não, não é isso que a palavra diz. A palavra diz que em Jesus você é salvo, é livre para não mais pecar, porque você não é mais escravo do pecado. Existe aqui um entendimento errado de novo. De novo, a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que Deus quer que eu faça. E aí, Tiago continua. Verso 9, mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei, como transgressores. Veja, você que está contando tanto com a lei, isso, aquilo, outro, é por ela mesmo que você vai ser condenado. Por quê? Porque se você manteve ou obedece toda a lei, mas escorrega em uma só, você cometeu pecado. Você cometeu pecado. Ou seja, a graça ela não anula a lei, mas ela nos capacita para cumpri-la com liberdade em Cristo Jesus, porque Ele é o Cordeiro imaculado do Pai, aquele sem pecado, aquele sem mácula, aquele que viveu uma vida perfeita, que cumpriu toda a lei.
Ele mesmo disse, quando ele foi condenado, ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Ele cumpriu toda a lei em nosso favor. O amor aqui é o cumprimento da lei. Tiago nos mostra que a parcialidade é uma transgressão direta a esse mandamento. Tiago chama o favoritismo de pecado, sem rodeios, é pecado e ponto final. Nós temos a mania de colocar algumas desculpas ou colocarmos alguns adjetivos nas coisas que nós fazemos, quando nós temos que dar o nome para essas coisas. Pecado é pecado e ponto. Não, mas é que... Não, é pecado, ponto final. É como a Adriana eu sei disso, que a gente conversou sobre o assunto. É aquelas perguntas impertinentes que o crente faz. Sem sentido nenhum. Pastor, eu sou crente, posso pecar? Pastor, eu sou crente, posso fazer sexo com meu namorado? Posso fazer sexo com a minha namorada? Pastor, eu sou crente, posso divorciar? Tem um motivo. Você está sendo abusado, você está sendo abusada, houve traição, o que está acontecendo? Você está apanhando? Aí a gente conversa. Agora, por quê? Não, porque eu não quero mais. São perguntas totalmente impertinentes para um crente fazer. Porque, aliás, se for um crente de verdade. Entende? São perguntas que, na verdade, o que essas pessoas querem é só ouvir o que elas já decidiram. Eu sempre uso o exemplo do meu enteado. Meu enteado é o melhor. O Alisson, às vezes, ele falava para mim, ele vinha me falar as coisas assim, ele falava assim, Leandro, por exemplo, o que você acha de eu comprar uma BMW? Eu falava, Alisson, você só está perguntando que você quer saber a minha opinião, ou você está perguntando que você só quer que eu concorde com você? Porque comprar eu já sei que você comprou. Não, já comprei mesmo. Eu falei, então por que você está perguntando? É só para eu não falar na sua cabeça depois? Porque quando a gente quer uma opinião sincera e verdadeira, a gente vai lá e procura uma opinião sincera e verdadeira antes do fato acontecer, ou consumado, não é verdade? Exatamente, essa é a palavra, imaturidade espiritual. Se a gente tem que perguntar para o pastor, o que eu posso, o que eu não posso fazer, sendo que eu já sei, você só está querendo um aval para depois culpar o pastor. Não, mas o pastor falou que eu podia. O pastor falou que dava certo. Aí quando você fala, olha, a Bíblia diz que você não deve fazer isso. Eu sei, pastor, mas... Aí você vira adolescente. Né, Marisa? Eu sei, pai. Eu sei, mãe. Adolescente faz isso. E aí todo mundo vira adolescente. Eu sei, pastor. Você sabe, então faça. Se você sabe, então faça. Exatamente. E há com as consequências. Não vem falar que a culpa é do pastor, do líder, da fulana aqui. Não, a culpa é sua. Você fez porque você quis. E isso para nós ecoa com o princípio de que não há pecadinho ou pecadão diante de Deus, concorda? Diante de Deus não tem pecadinho ou pecadão, existe pecado, ponto final. Pecado. E aí, vamos lá, versos 10 e 11. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse não adultere, também disse não assassine. Se você comete adultério, mas comete assassinato, torna-se um transgressor. Aqui está o princípio da individualidade da lei. É um todo moral, porque reflete, a lei para nós reflete o caráter de Deus. Puro, santo, correto, reto. Ou seja, a parcialidade aqui pode parecer pequena aos nossos olhos, mas diante de Deus é transgressão completa. Diante de Deus, como eu disse, pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Um dia eu tive um problemão com alguém, quando eu disse que o que essa pessoa estava cometendo era um pecado, porque ele me perguntou. Se ele perguntou porque ele quer ouvir. Eu falei, sim, é pecado. Ele falou, então você está querendo comparar o meu pecado ao pecado de um estuprador, de um assassino? Eu falei, exatamente, porque perante Deus, pecado é pecado. A consequência que você vai ter do seu pecado talvez seja diferente de um estuprador, de um assassino. Claro que é, mas pecado é pecado. Com consequências diferentes, mas o final é o mesmo. Se você não se arrependeu, o final é o mesmo. E eu quase apanhei, mas tudo bem. E o homem era grande, hein? Mas tudo bem. Depois ele me pediu desculpa e a gente seguiu em frente, E aí, nós temos ainda os versos 12 e 13, que fala sobre o julgamento. Falem e haja como quem vai ser julgado pela lei da
liberdade. A lei da liberdade aqui é a lei de Deus escrita no coração dos regenerados, daqueles que creem nele. Nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas nossas obras como evidência da fé. Aqui é o ponto. Nós somos salvos pela graça, mas o julgamento vem conforme as obras como obediência ou a evidência da nossa vida pela fé. A fé viva se manifesta em amor e em justiça. A lei da liberdade é a lei moral vivida sob o poder regenerador do Espírito Santo, atuando em nós e através de nós. Amém? Nós não somos, como eu disse, mais escravos do pecado, mas nós somos livres para obedecer a Deus com alegria. Ou seja, o julgamento final considerará se a nossa fé é viva e operante, se nós fomos misericordiosos, como fomos alcançados com misericórdia. Se nós demonstramos a misericórdia da mesma forma pela qual ela nos alcançou. Se nós demonstramos a graça de Deus da mesma forma que ela nos alcançou. Se nós perdoamos, alguém fez essa oração. Se nós perdoamos assim como Ele nos perdoou. Esse é o ponto. Um dia a pessoa brincou comigo, né? Eu falei assim, rapaz, você precisa perdoar, você precisa... Eu falei, não, pastor, quem perdoa é Deus, nós é ruim. Eu falei, verdade, nós somos ruins mesmo, mas você foi salvo? Fui, Ele te perdoou? Perdoou. Você também não era ruim? Sim. Então, e agora? Vou pensar no caso. É isso aí. E aí o verso 13, porque o juízo será olha isso, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ela triunfa sobre o juízo. Tiago conclui então com uma advertência solene. Quem foi alcançado pela misericórdia deve agir com misericórdia. Irmãos, essa coisa de guardar rancor, essa coisa de guardar amargura no coração, essa coisa de ter raiva, essa coisa de querer enforcar, ela pode até acontecer, mas deve ser só por um momento. Nós precisamos exercitar a misericórdia. Até porque ninguém aqui tem sangue de barata, tem? Tem alguém que tem sangue de barata? Eu não tenho. Eu fico bravo igual vocês, às vezes eu quero enforcar igual vocês, às vezes eu quero esbravejar igual vocês. E isso pode ser um momento, pode ser aquele momento que aconteceu alguma coisa, que você se frustra, que você quer expor as suas emoções, mas depois, no momento de calmaria, no momento de reflexão, nós precisamos exercitar misericórdia. Porque deixa eu contar uma novidade para você, caso você não saiba. Do mesmo jeito que as pessoas erram com você, você também erra com os outros. Do mesmo jeito que as pessoas te decepcionam, você também decepciona o outro. Do mesmo jeito que você espera que a pessoa faça o que você gostaria que ela fizesse, a outra pessoa também espera que você faça o que ela gostaria que você fizesse. Então, nós precisamos parar de olhar só para o umbigo e ter uma visão periférica. Lembra, eu já falei com vocês sobre o esporte, né, da visão periférica? Eu tinha um professor que ele falava, eu tinha um professor de basquete que ele era muito bom, eu gosto muito dele até hoje. E ele falava assim, basquete é para gente inteligente. Ele falava para a gente, basquete é para gente inteligente. Nós temos que ter visão periférica. O que é visão periférica? É aquela visão que eu estou olhando aqui para frente, mas eu estou vendo aqui, eu estou vendo a caixa de som, eu estou vendo a outra, eu estou tendo visão periférica. É isso que é a visão periférica. Nós precisamos olhar ao nosso redor, vamos parar de olhar só para o umbigo. Quem olha só para o umbigo, uma hora tropeça. Quem olha só para o umbigo, uma hora cai. Então, vamos ter essa visão mais abrangente das situações, vamos pensar melhor, vamos exercitar essa fé que nós falamos que nós temos. A misericórdia recebida, ela deve se transformar em misericórdia praticada. Nós recebemos misericórdia, então vamos praticar ela. Nós recebemos perdão, então vamos praticar o perdão. Nós recebemos amor, então vamos praticar o amor. Nós recebemos serviço, vamos praticar o serviço, e assim por diante. Ou seja, examine-se agora a si mesmo. E agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no início. Diante de tudo que você ouviu, qual seria agora a sua reação se chegasse alguém diferente na igreja? Agora você já não pensa mais como você pensava antes. Porque se você pensar, vai ouvir a pregação no YouTube amanhã para você mudar seu pensamento.
E muitas vezes, veja, e isso não é aqui uma acusação, porque eu também faria o mesmo. Eu faria a mesma coisa, tá? De novo, por quê? Porque nós olhamos com os nossos olhos limitados, com o nosso pensamento, a nossa mente limitada para essas coisas. E por quê? Porque nós procuramos conforto. Você não procura conforto? Você quer ver eu tirar você do conforto? Quer ver eu mandar você levantar e trocar de lugar? Você vai ficar bravo comigo. Por quê? Porque você está já na sua zoninha de conforto. Inclusive, até para mim, eu saio da minha zona de conforto se eu fizer isso com vocês. Porque eu sei exatamente onde vocês estão. Se vocês mudarem de lugar, para mim, já vai bagunçar tudo na minha mente. Falar, a Adriana não está mais aqui, Diego saiu. Cadê a Alex e a Letícia, que aquele banco ali tem o nome deles? Tem 20 anos que eu venho nessa igreja, tem 20 anos que o Alex e a Letícia senta ali e a Adriana senta ali. E aí, se alguém sentar, ela fica assim, ó, rodeando, para ver se sai. Por quê? Porque nós temos essa coisa conosco, essa zona de conforto, essa coisa, ó, não mexe no que é meu, sabe? Não mexe nas minhas coisas. Nós temos isso. Então examine o que está acontecendo em volta. Existem alguns favoritos na sua lista, existem alguns que seriam rejeitados na sua lista, existe algum tipo de pessoa que para você não dá. E veja, eu estou falando aqui sobre pregação do Evangelho e demonstração de amor nesse sentido. Eu não estou falando aqui que você tem que andar com eles, não. Estou falando que você tem que se misturar, não. São coisas diferentes. E agora, haja com justiça como você também foi justificado. Porque nós somos justificados. A ética do reino, ela flui da cruz. Como eu disse, diante da cruz, todo joelho está no chão e está nivelado. Todos nós, não tem como ninguém olhar de cima, não. Nós olhamos de cima muitas vezes, quando nós estamos ajoelhados ao pé da cruz, ela nivela todo mundo. Nós estamos nivelados perante o Senhor. Nós precisamos amar o próximo com misericórdia concreta. Fé sem amor é ilusão. E amor sem ação é omissão. Pecado. Não tem outro nome, pecado. Lembre-se, ser julgado pela liberdade não é ser livre da lei, mas livre para obedecer em amor. Então, irmãos, quando pensarmos nessas coisas, e eu sei que talvez o assunto, você fala, tá, pastor, mas isso não existe na igreja. Existe. Existe e é importante ser falado. Existe e é importante ser falado. Então, que nós possamos olhar para dentro. Lembra, Tiago fala isso. Olhe para dentro, olhe para o alto, olhe ao redor. Olhe para dentro, olhe para o alto, olhe ao redor. Olhe para dentro, e não para ver como você é bonito e perfeito. É para pedir para Deus que Ele examine o seu coração e revele algo que não te agrade, que não agrade a Ele, desculpe. Olhe para dentro. E aí você olha para o alto. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso socorro, amém? Olha para o alto, peça misericórdia, e agora olha para o lado. Olhe os necessitados ao seu redor. E quando eu digo necessitado, não é só de coisas materiais, são os necessitados do Evangelho, necessitados de salvação. Pregue, fale, compartilhe da fé que você tem. E aí você tem um problema, porque já que você falou, você compartilhou, agora você tem que viver ela. Senão fica quieto mesmo, para não escandalizar o nome de Cristo, que é melhor. Se for para não viver, fica quietinho. Seja um crente 007. Ninguém sabe que você é crente. Não deveria ser assim. Mas veja, o grande ponto aqui é que quando nós não vivemos, quando nós não exercitamos essa fé que nós dizemos que temos, não é o nosso nome que é envergonhado. Não é o nome da igreja Cliff Church que é envergonhado. É o nome de Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas colocam todo mundo na mesma sacola, chacoalha e falam assim, olha lá, ó, o bando de crente. Olha o bando de crente. Né? Eu já dei esse exemplo para vocês, né? Um dia, faz tempo já, acho que logo que eu tinha me tornado pastor, a gente estava lá no Brasil, assistindo televisão, o jornal do meio-dia, estava eu e meu sogro, aí passou lá uma reportagem lá que um pastor tinha feito alguma coisa, o pastor, sei lá, tinha mexido com as mulheres, tinha roubado a igreja, aí meu sogro bateu assim na cadeira,
cambada de pastor, esses pastores é tudo vagabundo, safado, sem vergonha, xingou tudo. E eu quietinho do lado. Aí a hora que terminou, começou o Globo Esporte, aí ele, deu risada, Corinthians, não sei o quê. Aí eu falei, ô sogro, então é isso que você acha dos pastores? Aí ele, ô Leandro, ô meu filho, você me perdoa. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu acho de você não sei o quê, papapá. Mas eu fiz isso só para sacanear ele mesmo. Eu sei que ele não estava falando de mim, mas é assim que o povo faz, não é? Eu sei que ele não estava falando de mim, eu sei que ele me conhece, desde sei lá, 22 anos, né? Então, ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? É isso, só que ele me conhece, mas e as pessoas que não conhecem a gente? Quando acontece um tipo de escândalo desse? É o que eu disse, coloca todo mundo na mesma sacola, chacoalha e fala, ó, é tudo da mesma laia. Nós precisamos tomar cuidado. Infelizmente, por causa de uns, nós pagamos. Mas, eu vou parar por causa disso? Você vai parar por causa disso? Não, nós devemos seguir adiante, prosseguindo para o alvo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar? Senhor nosso Deus, nós nos curvamos novamente diante da Tua presença santa e justa. Tu és o Deus que não faz acepção de pessoas, que não olha aparência, que não olha riqueza, que não olha posição, mas o Senhor sonda o nosso coração. Senhor, hoje ao ouvirmos a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, nós sabemos que muitas vezes em nossos corações nós ainda carregamos favoritismo, preconceito, julgamentos, e tantas vezes somos rápidos em julgar, em honrar aqueles que não deveriam ser julgados ou serem honrados. Senhor, nós pedimos perdão pelas vezes que fazemos essas coisas. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a sermos um reflexo do Teu reino, onde a cruz de Cristo, ela nivela todos e onde o amor reina sobre todo egoísmo, sobre todo egocentrismo, Senhor. Espírito Santo, mostra-nos hoje, em nome de Jesus, se há favoritismos em nós, se há irmãos que estão sendo esquecidos, que estão sendo desprezados entre nós, se há barreiras que precisam ser derrubadas. Senhor, que o Teu Espírito Santo atue em nós e através de nós. Que a nossa fé em Cristo não seja apenas em palavras, mas em um viver que acolhe, que serve, que ama, sem parcialidade. Que a misericórdia que nós recebemos, ó Pai, seja demonstrada também como misericórdia através das nossas vidas, das nossas atitudes. Que o Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não faz acepção de pessoas, nos conceda a paz que excede todo o entendimento. Que o amor de Deus, que nos constrange, que a comunhão do Espírito Santo nos fortaleça, e que a misericórdia que nós recebemos também seja transbordada nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, que nessa semana nós possamos ter atitudes diferentes daquelas que teríamos se não tivéssemos pensando no que nós ouvimos hoje. Que palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de edificação, sejam palavras de encorajamento, sejam palavras que refletem a fé que nós professamos. Que em nome de Jesus eu peço para que o Senhor use a Tua igreja para gerar transformação ao nosso redor. Use a vida de cada um de nós, ó Pai, para trazer glória ao Teu nome. É nele, no Teu santo nome, no nome santo do Senhor Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Vamos cantar uma última